Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha conduzir os nossos pensamentos, venha dirigir os nossos corações e instruir-nos no caminho em que devemos andar, porque este é o segredo da vida abundante que Jesus prometeu e promete àqueles que o temem, àqueles que o respeitam, àqueles que o reconhecem como único Senhor Deus de toda a glória, de todo louvor, de toda majestade e grandeza. Aleluia. E quando nós falamos sobre a grandeza de Deus, Deus é grande, está aqui escrito. Deus é grande em misericórdia, grande em compaixão, em poder. Tudo está na palma das suas mãos. Tamanha grandeza dele. Tudo. Os céus, a terra, tudo é como uma gotinha d'água, um grãozinho de areia na palma da mão dele. Ele é muito grande. Deus é grande, minha amiga e meu amigo. Deus é muito grande. Ele é grande em compaixão, em piedade. É grande em benignidade, em verdade. Ele é grande em tudo, porque ele é a origem de todas as coisas. Ele é a glória. Agora, da mesma forma como ele é grande, todo-poderoso, talvez você pense assim, poxa, se Deus é grande, ele pode todas as coisas, todo o poder está nas mãos dele. Poxa, por que ele não viu a minha situação? Por que ele não vê a minha situação? Ele é tão grande, tão grande, tão grande. Será que ele vê a minha vida? Ele vê a minha pessoa? Ele sabe o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho sofrido, eu tenho gemido, eu tenho urrado. Eu não sei por que eu vim a este mundo. Eu não pedi para vir a este mundo, mas eu vim, é verdade. Nenhum de nós escolheu vir a esse mundo, não é verdade? Mas nós temos o privilégio, o direito, nós temos a liberdade de escolher aonde iremos viver por toda a eternidade. Com Deus ou longe de Deus. Com Deus ou longe de Deus. Longe de Deus significa junto do mal. Isso mesmo. Junto com o causador de tudo o que nós sofremos neste mundo. Então, talvez você faça essa pergunta, por que eu sofro tanto? Por que há pessoas que não sofrem como eu? Você não sabe, você não conhece a vida de ninguém. Você conhece a sua vida, mas você não sabe o que há dentro das pessoas por esse mundo afora. De vez em quando, nós lemos no noticiário fulano, fulana, que era um ícone
da música, era uma pessoa extremamente de sucesso extremo. De repente, você ouve que aquela pessoa se matou. De repente você fica, mas como? Como? Mas ela fazia tanto sucesso. Pois é, você não sabe o que se passa na vida de cada um. Ninguém sabe o que há no coração de cada um, mas Deus sabe. Ele é onisciente, sabe de tudo e todas as coisas, inclusive os pensamentos. Os nossos pensamentos, amanhã, no futuro, Ele sabe todos eles. Não há nada neste mundo oculto aos seus olhos. Mas você continua perguntando por quê? Por que eu sofro tanto? Por que isso? Por que aquilo? Olha, minha amiga e meu caro amigo, eu tenho aprendido na minha vida pessoal, eu posso também falar sobre isso. Eu tenho aprendido na minha vida pessoal que quanto mais nós gememos neste mundo, mais sofremos neste mundo, mais a gente se sente insignificante, humilhado, envergonhado, pequenininho. E nesta situação, quando nos encontramos pequenininho, reconhecemos a nossa pequenez, então nós nos humilhamos diante do Todo-Poderoso e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim. Só isso. E Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Sabe por quê? Enquanto a pessoa está conquistando, vencendo, lutando e tomando posse das coisas deste mundo, ela se acha a tal. É ou não é? Fala a verdade. Ela levanta o peito de pombo. Não é verdade? Fala a verdade. Ela só se vê, consegue se enxergar mesmo quando ela está sofrendo. Aí ela é humilde. Ela é humilde, humildezinha. Ela se sujeita até mesmo à fé. A fé. Porque Deus aproveita os infortúnios da vida para esperar de nós o clamor, Senhor, tem compaixão de mim. O que você talvez não saiba, aliás, quase não se fala nisso, mas eu queria que você soubesse. Deus sabe o que é o sofrimento, o que é a dor. Não apenas pelo que Ele passou na cruz. Não foi só por aquilo. O rei Davi, o homem que também gemeu, foi levado às alturas, mas desceu por conta própria. Ele, na sua oração, ele diz assim: Tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. Então Davi reconheceu, pelo Espírito Santo, obviamente, que Deus é sofredor. Você sabia disso? Quando você diz assim, Deus não está nem aí para a minha situação, olha só como é que eu estou sofrendo. Ele é sofredor. Ele é sofredor. Ele não sofreu, ele sofre.
ele sofre o presente. Ele sofre desde o momento em que Adão e Eva entregaram de mão beijada a autoridade que ele, Deus, lhes havia concedido sobre toda a terra. Então toda a terra entrou no inferno deste mundo, sujeitando ao diabo e o seu inferno, seus demônios. O mundo começou, então, assim, caótico, sofredor. Deus é o sofredor. Porque ele não criou o homem, não criou a terra, não criou toda a grandeza e beleza da natureza para ser dominada pelo diabo. Quem entregou o domínio de toda a grandeza para o diabo, e por isso o mundo está nessa situação, foi o próprio Adão e Eva, quando se rebelaram ou desobedeceram a palavra de Deus. Quando eles desobedeceram a palavra de Deus, automaticamente eles obedeceram a palavra do diabo. Isso significa que eles deixaram de servir a Deus para servir ao diabo. Então a humanidade cresceu sob esse aspecto. Cresceu servindo ao diabo e todo o seu inferno. E o que culpa Deus tem disso? Deus não criou o mal. Deus não criou a doença, a enfermidade. Deus não castiga ninguém. Você sabia disso? Deus não castiga ninguém. Ele sofre por conta do nosso sofrimento. É isso aí. Ele sofre hoje, sofreu ontem e vai sofrer até que um dia venha a haver novos céus, nova terra, e aí sim, ele vai entrar no seu repouso eterno. E com ele, os que nele creram e se entregaram de verdade. Mas enquanto isso não acontecer, novos céus e nova terra, ele vai continuar sofrendo mais do que todos nós juntos, mais do que toda a humanidade tem sofrido até hoje. Ele sofre. Como que Deus sofre, bispo? Ele sofre, ele é sofredor. Veja só, você, pensa comigo, você, eu, todos nós fazemos planos quando somos jovens, né? E casamos, não é? E constituímos famílias, não é? E vêm os filhos, não é? Quando veio o primeiro filho, segundo filho, etc, etc. Quando você quis o primeiro filho, a primeira filha, você trabalhou dobrado para fazer um enxovalzinho do seu bebê. Não é isso? Você preparou o bercinho do seu bebê que ia nascer. Você fez do melhor, não foi? Foi isso que Deus fez. Antes de trazer seus filhos, sua criatura humana aqui na terra, primeiro ele criou todas as coisas. Ele trabalhou 6 dias. Ele fez tudo o que era de melhor. Preparou um enxoval para colocar Adão e Eva, o casalzinho que viria gerar filhos e multiplicar na terra, e essa terra seria um mar de rosas. Só que esses filhos, ou essas criaturas, desobedeceram a ele, quer dizer, rejeitaram a soberania dele. Rejeitaram-no como Senhor e Salvador. E aí, o que aconteceu? O que nós estamos vivendo?
o mundo se mata. O homem é mau, é perverso. E cada vez mais, eu creio que Deus sofre mais. Porque ele vê o sofrimento do ser humano e não pode fazer mais nada. O que ele pode fazer para uma pessoa que insiste, que é cascuda, cabeçuda, teimosa, que insiste em cuidar de si próprio, em se virar sozinha, que não quer depender de Deus? O que ele pode fazer? Nada. Porque ele nos deu o direito, a liberdade de fazer as nossas escolhas. Ele deu a mim e a você, a todos nós, o direito de escolhermos o nosso próprio caminho. Ele deu esse direito. Você vê que até os anjos, quando ele formou os anjos, ele deu aos anjos o direito de escolher entre servi-lo ou não. Então nasceu Satanás. Satanás não nasceu, Deus não fez o Satanás. Deus fez um anjo, que era o principal querubim dele. E foi revestido de glória, de sabedoria, para poder servir a Deus, ser o assistente direto, o secretário particular de Deus lá no céu. Mas ele quis ser igual a Deus, invejoso. Ele quis, e não somente ele, mas também a terça parte dos demais anjos quiseram a mesma coisa. Então nasceu o inferno, o diabo e os demônios. E eles foram para onde? Foram expulsos. Para onde que eles vieram? O diabo veio para a terra. Desde o momento que Adão e Eva se sujeitaram a ele, a palavra dele, então ele passou a mandar neste mundo. A mandar aqui na terra. E aí nasceu o reino do inferno aqui na terra. E por isso nós vemos o que temos visto. Todo homem sofre e Deus sofre. Deus é sofredor. Deus é sofredor. Está aqui escrito. Ele não foi, não, sofredor, não. Ele é sofredor. Ele é sofredor, ou tem sido sofredor, desde que a sua criatura humana, Adão e Eva, se rebelaram contra ele. E decidiram ouvir a voz de Lúcifer. E pronto. Aí nasceu o reino do diabo aqui na terra. Mas Deus continua sendo grande em benignidade, piedoso, cheio de compaixão. E Ele perdoa todos os que se chegam a Ele, todos os que o invocam. Foi por isso que Jesus mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê no Evangelho será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado porque não crê. Então, amiga e meu amigo, você, eu, cada um de nós, cada ser humano, está enquadrado nesse esquema. Ou somos benditos ou malditos. Quem crê é bendito, quem não crê é maldito. Por exemplo, quantos parentes eu tenho? Quantos parentes eu tenho que rejeitam Jesus? Quantos? São muitos. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer por eles? Eu só posso pedir a Deus, tem misericórdia. Orar por eles, mais nada. Eu não posso pegá-los pelo colarinho e trazê-los para o altar e dizer, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não posso fazer isso, porque nem Deus faz isso. Então é algo que cada um tem que decidir por si próprio.
Foi por isso que Jesus disse, olha, e essa palavra aqui é fortíssima, essa palavra de Jesus, eu não me esqueço dela, lá em Mateus, capítulo 16. Ele diz assim no versículo 26. Aliás, versículo 24, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, é uma opção, é uma escolha, que cada um tem que decidir por si próprio. Eu não posso fazer essa escolha pelos meus parentes, pelos meus filhos. Eu não posso fazer, isso é uma coisa pessoal, cada um tem que fazer a sua própria escolha. É isso aí. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, deixe de servir a si mesmo, ao seu coração, às suas cobiças, às suas vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, isto é, salvar a sua vida sem mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aí há duas opções, duas escolhas, que cada um de nós temos o privilégio de seguir uma ou outra. Não pode seguir as duas ao mesmo tempo. Ou você é senhora, senhor de si mesmo, ou você é serva, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. É você que escolhe. É você que escolhe. É claro que para seguir alguém que você não vê, não toca, não sente, mas tem a palavra dele, ele honra a palavra dele. Deus trabalha com a palavra. Ele trabalha só com a palavra. Quem crê, não precisa ver, não precisa tocar, não precisa sentir, não precisa merecer. Mas quem crê, é uma decisão. Eu quero, eu creio, eu decido crer, eu decido obedecer, eu decido seguir essa voz, essa palavra. Então, esse será salvo. Mas quem não quiser, não, eu não quero. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer o que eu bem entendo. Eu quero satisfazer os caprichos do meu coração. Tá bom. Então, esse vai perder a sua vida. Então, é uma coisa assim muito simples, fácil. Se alguém quiser vir após mim, porque eu, para salvar vocês, eu tive que vir ao mundo, tomei a forma de homem, me sujeitei a este mundo e levei o pecado do mundo para a morte. Na cruz, eu levei o pecado do mundo. Eu suportei o sofrimento de toda a humanidade, para que a humanidade pudesse ser salva, para que eu pudesse ser o seu salvador. Agora, se me rejeita, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? É isso. Você é médico. Você diz para o seu paciente, olha, tome esse remédio aqui, tal e tal hora. Aí o seu paciente, tá bom, vou tomar. Mas chega na hora, não faz nada. Faz o que bem entende. Como é que você pode cobrar do médico a competência dele, a cura? Não pode fazer nada. Ele fez a parte dele, você não faz a sua. Então, como é que
vai dar certo. Não dá. Então, amiga e amigo, assim é Deus. Ele é Pai. Ele sabe o que é sofrer, porque ele sofreu na cruz e continua sofrendo. Ele é sofredor. Está aqui escrito. Deus é sofredor. Você pensa, eu pensava também assim, Deus está lá em cima, numa boa, e largou a gente aqui, igual barata tonta. Não, ele é sofredor. Ele sofre por você que está sofrendo. Mas ele só pode interferir na sua vida e libertá-lo desse seu sofrimento, se você dizer, Senhor, eis-me aqui, tem compaixão de mim. Mas não é só palavra, não é só blá, 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 não. É você, sinceramente, honestamente, porque ele sabe quando a nossa palavra é verdadeira, sincera ou não. E quando ela é sincera, ele ouve, ele responde. Portanto, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, para nós irmos após Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Não é possível a gente seguir Jesus e seguir os nossos caprichos. Ou a vontade dele ou a vossa vontade. Nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é? Você não pode ter dois maridos, duas mulheres. Se você tiver, você vai ter só problema. Não é? Então, amiga e amigo, é assim que funciona. Depende de cada um. Claro, as crianças não têm, os inocentes não têm esse entendimento. E por isso, quando as crianças morrem, vão direto para Deus. Se elas creram, não creram, não faz diferença, porque são inocentes. Mas quem já tem consciência do bem e do mal, e mesmo assim se mantém seguindo e obedecendo o mal, aí não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Ele só pode interferir na sua vida se você quiser ir buscá-lo. Por isso Jesus disse, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Mas o senhor não sabe que eu estou sofrendo, o senhor não sabe que eu estou gemendo, o senhor não sabe que eu estou doente, por que o senhor não vem me curar? Peraí, não é assim. Eu não sou Senhor. Eu sou um simples servo. Ele é Senhor. O Senhor só age na vida do servo que lhe diz, sim, Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida. Então Deus sofre, ele sofre muito, ele é sofredor. E a gente não tem ideia do grau de sofrimento que ele sofre. Mas um dia, na eternidade, vão haver novos céus, nova terra, e aí Deus vai entrar no seu repouso, porque até aqui ele trabalha duro para salvar aqueles que são cabeçudos e que teimosos, orgulhosos, pedantes, que se acham. Então, amiga e amigo, o seu futuro, o seu destino depende de você, só de você. É claro que o diabo trabalha, ele sugere um monte de coisa, mas Deus está aqui falando, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, você é que tem que fazer escolha. Ninguém pode escolher por você. Cada um tem que escolher por si próprio. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos. E até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.